Olá, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma interpretação que é uma interpretação hum, correta do seguinte texto: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Esse versículo é usado como objeção contra a a fé dos católicos na intercessão dos santos que estão no céu. Ou seja, a objeção é um texto usado para dizer que não existe essa intercessão dos santos que estão no céu, que não existe a intercessão de Maria e demais santos. Será que o texto diz isso mesmo? Vamos lá. A gente vai fazer uma abordagem simples, né? Não é aquela abordagem sistemática, dizendo a data do texto, quem escreveu a Epístola a Timóteo, essas coisas da exegese bíblica, né? Mas a gente vai fazer uma abordagem simples, mas verdadeira. Simples, mas nem por isso não vai deixar de ser verdadeira. Então vamos lá. O texto está falando que há um só mediador entre Deus e os homens. Deus é o Criador, é Deus. Nós somos criaturas, correto? Existe uma distância aí infinita entre Deus e a criatura, entre Deus e os homens, correto? Ou seja, existe uma distância qualitativa no que se refere à perfeição. No que se refere à perfeição. Não é uma distância física do espaço-tempo. Essa distância é uma distância qualitativa que se refere à perfeição. Então, Deus é o perfeitíssimo, infinitamente perfeitíssimo, e nós, criaturas, com a nossa perfeição limitada de criatura. Agora vamos acrescentar isso o pecado, que rebaixa mais ainda a nossa condição de criatura. Porque enquanto criatura nós tínhamos a nossa perfeição, a nossa ordem, né? Mas com o pecado entrou uma desordem, ou seja, abaixamos mais ainda da nossa condição a qual Deus nos criou. Pois bem, o texto ele se refere a isso, a essa mediação. Mediação do quê? Da salvação. E o que é a salvação? A salvação tem dois aspectos. A sanante, que é a remissão dos pecados, aquilo que o pecado que deixa a nossa condição de criatura em desordem, e o aspecto elevante, que nos faz participar da vida de Deus, da natureza de Deus, ou seja, nos eleva. Ora, nenhuma criatura, primeiro, nenhuma criatura é capaz de remir o pecado, porque o pecado é uma ofensa a Deus, é uma ofensa de valor infinito. Parece que que ser alguém de valor infinito para fazer para cumprir o necessário para a remissão dos pecados. Segundo, uma criatura não pode se aperfeiçoar a si própria até chegar até Deus. Só Deus poderia fazer isso. E quem foi que fez isso? O Filho, ao se encarnar. Por isso o texto fala, Jesus Cristo, homem, uma referência à encarnação. Porque o Verbo eterno de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou, se fez homem para assumir a nossa natureza, para nos remir do pecado e elevar a nossa natureza, para nos dar a vida sobrenatural no espírito, ou seja, a vida que participante da natureza de Deus, da vida divina.
como filhos. Então, nós temos essa vocação de filhos para viver essa vida sobrenatural. E olha só onde nós chegamos. Quem são os santos? Os santos são essas pessoas que foram redimidas e alcançaram essa união, essa união perfeita com Deus, a ponto de participarem da natureza divina, portanto, podem interceder por nós, porque justamente foram salvos, redimidos e, mediante a graça, a docilidade, a graça de Deus, alcançar a santidade necessária para estar com Cristo no céu e poderem também interceder por nós. É isso.